Fala, doutores e doutoras, fala, contador, contadora. Eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem estabelecer as metas para 2022 de forma rápida e simples. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou ensinar. Bom, primeira coisa, tá, gente? Você tem que ter os sites onde você atende os seus clientes, onde os clientes te acham, né? Então, você tem o site 1, o site 2, o site 3, ou até mesmo você tem um site só. Para você que é médico, para você que é contador, a semelhança é o seguinte, porque todo mundo hoje, para fazer uma agenda de consulta, normalmente clica no botãozinho agendar consulta no WhatsApp, tá? Então, conversa com você, você consegue metrificar todas essas informações. Ou liga, né? Quando é o telefone, você também consegue metrificar essas ligações através de um PABX, tá? Então, os dois sites a gente consegue trazer o mesmo conteúdo, tá? Para os dois tipos de público. Bom, primeira coisa, você tem que estar com um programador, um designer, para ele taguear seu site aqui dentro do Google Analytics, tá? Bruno, o que faz ter acesso no site? Normalmente blog, geração de conteúdo e impulsionamento através de Google Ads, Facebook Ads, vai gerar acesso dentro do seu site. Coloca os três botãozinhos, abrir empresa, trocar de contabilidade e conversar com o especialista quando é contador, né? Ou agendar consulta por telefone, agendar consulta por WhatsApp quando for um site de uma clínica médica. Então, esses dois sites você consegue fazer isso. Então, o primeiro controle que você tem que ter, quantidades de acessos que você tem no site, tá? Então, isso aqui, Google Analytics, tagueou o site, Google Analytics vai controlar isso aqui para você, todo mês você preenche a planilhazinha. A outra ponta que você vai ter que controlar é o número de leads. O que é uma lead? Lead é quando a pessoa sai de um ponto A e vai para um ponto B. Ou seja, ela entrou no seu site, sentiu interesse no seu produto e clicou ali dentro do WhatsApp, clicou no agendar consulta, clicou onde for. Ele foi de um momento A para um momento B. Ele deu um oi para você. Então ele é um lead, tá? Não quer dizer que ele vá prosseguir naquele oi, não quer dizer que ele queira o seu serviço efetivamente. Pode ser inclusive dúvidas que a pessoa tem, ela só é uma lead, tá? Para se tornar uma oportunidade, pelo menos no mercado contábil, por exemplo, a gente tem que ter faturamento, estado, município, quantidade de funcionários. Para isso, tendo essas informações, eu consigo sim tornar essa lead uma oportunidade. Por quê? Quando ela se torna uma oportunidade, eu consigo mandar uma proposta para esse possível cliente, tá? Quando a gente vai falar da área médica, tá? Quando é uma lead se transforma em uma oportunidade, quando o cara faz a consulta, agendou com você, por exemplo, visitou lá e você conseguiu mandar para ele o seu plano que você vai fazer ali de procedimentos dentro dele. Não quer dizer que ele vai aceitar ou não vai, mas ele saiu de um momento A, foi para o momento B e está no momento C. Ele saiu da lead, que foi oi doutor, foi para o momento B, tudo bem, estamos agendados, e foi para o momento C, que é conversou com você e recebeu essa proposta, seja por WhatsApp ou seja um atendimento presencial. Então você controla a quantidade de pessoas que chamaram e a quantidade de pessoas que você conseguiu mandar efetivamente a proposta, tá? Por fim, você vai controlar as pessoas que viraram clientes dentro da sua clínica, dentro do seu escritório de contabilidade, e você vai controlando isso mensalmente. Tanto a quantidade de clientes que você teve naquele mês, quanto o valor em dinheiro que eles te trouxeram, tá? E a questão dos investimentos que você fez em impulsionamento, lembra lá dos acessos no site? Você controla aqui embaixo, Google e Face, todo mês quanto que você investiu, tá? A planilhazinha, o que ela ajuda, né? Se vocês não podem fazer uma dessa em casa, que, por exemplo, em 21 a gente teve, isso é suposição, tá? Mas a gente teve 39 clientes a mais. Então eu quero para 22 ter 80 clientes. O que ele está me dizendo? Ó, que eu vou ter que investir 16 mil reais. Por quê? Porque para eu ter 39 clientes, eu investi 8.200 reais. Então, normalmente vai ser o dobro para eu ter 80 clientes. E ele demonstra aqui embaixo, de forma simples e rápida, o que você vai ter que investir todo mês para alcançar, no final de 22, esse resultado de 80 clientes. Certo? Galera, simples e rápido. Bruno, não controlei nada disso durante o ano, tem como fazer isso agora? Não, não tem, mas você pode fazer em 22 para estabelecer as metas para 23 de forma simples e rápida. Tendo dúvidas, manda nos comentários, eu fico à disposição. Espero poder ter ajudado. Valeu!